Fala, engenheiro civil e arquiteto, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre erros que ocorrem muito frequente quando não se estuda a topografia, né? Tem muita gente que fala assim, principalmente os clientes, né? Mas precisa mesmo fazer a topografia? Será que não? É engraçado que tem cliente que chega e fala assim, meu terreno é planinho, né? E realmente, quando você vai no terreno, dá aquela sensação que ele é plano, né? Só que quando você vai tirar o nível, né, até mesmo com a mangueira de nível, você vê uma diferença muitas vezes, né, quando o terreno, por exemplo, tem 25 metros de comprimento, né, de frente para o fundo, ou 30 metros que seja, 35, 40 metros, cada vez a impressão o erro que pode acontecer, né, daquele ponto de vista é maior, porque dá a impressão assim, não, você olha ali na guia, olha por baixo, né, para tentar, ele fala assim, não, é bem plano, né, e aí quando você vai construir, aí acontece de ter realmente, né, quando você for tirar o nível certinho e tal, aí dá uma diferença de 1 metro, 1,5 metro, né, e quando o terreno é grande, ele é largo, isso tudo gera um custo muito grande, né, imagine um muro de arrimo que dá lá no fundo, né, a quantidade de terra para preencher esse aterro, né, justamente porque existe uma queda que nos olhos não se enxerga, tá? Então a topografia é fundamental para que você tenha realmente consciência. Essas surpresas, elas são negativas no sentido de trazer um custo não esperado e que muitas vezes atropela, né, até mesmo aquele cronograma que você vai fazer, porque você começa a perceber que você vai ter que fazer alguns tirantes, o muro de arrimo ele tem que ser, né, mais reforçado no sentido estrutural, isso você vai levar mais tempo, né, e consequentemente mais dinheiro. E aí aquele pré-orçamento que você passou para o cliente, né, aquela ideia que ele tinha, muitas vezes só no alicerce ele deixa ali, né, 1/3 do custo da casa, né? Eu já vi muita gente se estrepar por falta de topografia. Vamos ser mais objetivo, passar logo aqui o seguinte, topografia nada mais né, do que você ter um terreno onde você vai fazer aquelas curvas, né, de níveis, que é justamente, por exemplo, de cada metro que vai aumentando, você faz uma curva, né? Ou seja, então você começa a enxergar esse projeto aonde, né, está subindo, aonde ele desce, né, onde tem um divisor de águas, né, onde cai de um lado, outro cai do outro, né, tem um pico, né, do morro, aonde tem um vale. Então tudo isso é fundamental. A gente enxerga, nós como engenheiro, né, tem que enxergar, um arquiteto tem que enxergar, né, diante de um projeto arquitetônico para fazer. Imagine um arquiteto fazendo um projeto urbanístico, né, fazer um loteamento novo, precisa ter conhecimento, porque ali ele vai principalmente saber aonde vai correr a água, né, o lote, qual é a melhor maneira de se fazer um lote, né, para que quem compra o lote não gaste muito dinheiro. Então ele vai no sentido das curvas de níveis ou vai contra a curva de nível, né? Então aí você tem que saber para poder tornar aqueles lotes, né, o mais barato possível, no sentido de ter menos corte e menos aterro, tá? Então isso tudo faz parte, quando você vai fazer um estudo, vai criar um loteamento. Então aqui nós estamos mostrando que até justamente, né, vamos imaginar que aqui tem um loteamento, tá? E esse loteamento aqui, então tem uma via, né, que é a rua passando no centro, só que é bem inclinado, né? A topografia, vamos dizer que é bem inclinado. Então você tem casas aqui num nível acima da rua, né? E lá a gente vê casas num nível até mesmo abaixo. E é interessante aqui quando a gente percebe que tem os custos de aterro, né? Esse laranja é um aterro, e aqui o muro de arrimo, né? A construção de um muro de arrimo. Então, o quanto sai isso, né? É mais interessante em termos de custo essa construção ou essa construção, né? Que essa aqui no caso teve um corte aqui para ser feita a construção, né? Então essa aqui vai custar mais, deve custar mais para se fazer ela, tá? Essa tem algumas vantagens? Tem, né? Tem algumas vantagens. No caso aqui ela fica mais no alto, isso é uma vantagem. Outra vantagem também é que muitas vezes o lençol freático, né, quanto mais baixo, então por exemplo, quando você corta, né, o lençol freático estava no nível, então você cortou e essa casa é mais sujeita à infiltração do que aquela que está no aterro, tá? Então teoricamente no aterro é pior, não é? Porque é mais caro, mas o problema de infiltração dela é menor do que essa aqui, que foi feito o corte, tá? Então é interessante isso.
Se você tem alguma dúvida a mais, comente aqui, tá? A gente procura aqui colocar a engenharia na prática, o dia a dia, né? Não é simplesmente saber fazer topografia, né? Mas por que você faz? Como você vai usar isso, né? Então, fazendo aí, né, uma parte de arquitetura, de urbanismo, fazer um loteamento, o próprio engenheiro que faz toda a infraestrutura, né, pavimentação, água, esgoto, galerias, principalmente as galerias, né, onde vai o sentido da água, onde ela vai correr, por que ali vai acumular mais água, né? Então, qual é a área de contribuição daquele local, né? Então, toda a chuva que cai nessa área de contribuição, ela vai correr para um determinado lugar devido ao seu caimento, justamente aonde você vai enxergar é através da topografia. Faça o seu joinha e até o próximo vídeo.